Nós vamos entender agora como funcionam as estruturas de repetição e os desvios incondicionais. Eu sou o Arthur Nunes e nós somos o Programa de Educação Tutorial da Engenharia Elétrica. Continuando o assunto controle de fluxo, veremos agora como funcionam os outros dois subgrupos. As estruturas de repetição, que possibilitam laços de um conjunto de procedimentos em que cada laço, ou seja, cada repetição, é chamada de iteração. E os desvios incondicionais são o outro tipo de estrutura, que permitem realizarmos pulos ou desvios no código. A primeira estrutura de repetição é o for. Ele é responsável por iterar uma variável. Isto é, ele vai atribuir valores a uma variável que a gente declarar, nesse caso a gente está usando a variável i, em um arranjo, em que cada iteração, cada laço, cada vez que os comandos forem executados, o i vai ter um valor dentro desse arranjo e vai seguir a ordem. Então, por exemplo, na primeira repetição, o i vai ter o valor de 1, na segunda de 2, na terceira de 3 e na última de 4. Nesse exemplo, vamos criar uma outra variável a, que vai ser um vetor, e nesse vetor, ou em cada índice desse vetor, a gente vai colocar o valor de i ao quadrado. E para terminar, a gente usa aquela sintaxe colocando o end. Então, depois que o laço terminou de ser executado, a gente pode verificar o valor de A. A gente ainda pode fazer assim, ó, colocar o i de 1 até 10, a gente verificar o novo valor de A. E o i pode ser iterado em qualquer arranjo que for. Pode ser iterado em uma string, em arranjos com valores aleatórios, etc. Outra estrutura de repetição que temos é o while. Diferente do for, o while avalia uma condição a cada laço. Enquanto essa condição for verdadeira, o laço é executado. Então, neste exemplo, enquanto a variável n for diferente de 5, o nosso laço será executado. Vamos fazer um exemplo aqui. A gente vai atribuir ao n um valor inteiro aleatório entre 1 e 10 e vamos imprimi-lo. E isso vai ser feito até que n seja diferente de 5. Quando o n for diferente de 5, o laço será quebrado. Então vamos colocar o end aqui e vamos ver o que sucede. Olha só, no exemplo, primeiro o n teve o valor de 8, 4, 6, 2, 7, 3, 7 de novo, 7, 8. Chegou no 5. Chegou no valor de 5, o n foi atribuído igual a 5, foi impresso, voltou no laço, avaliou-se a condição, ela foi falsa, então não foi executado de novo, saiu do laço. Nesse outro exemplo, a gente pode observar que S e N iniciam valendo 1. E a cada iteração, N recebe uma unidade. E S é acrescido de N ao quadrado unidades. De modo que, aqui, nesse laço, a condição que limita a repetição dos grupos é quando S mais N mais O ao quadrado ultrapassar 100. Os valores de N e S que saem da última iteração já não atendem mais à condição de entrada do while, por isso que o laço será quebrado, e ao final desse laço, n terá o valor de 6 e s de 91. Agora vamos conhecer as estruturas de desvio incondicional. A primeira delas é o comando break. O break é utilizado dentro de uma estrutura condicional para que no momento de interesse, o laço de um while ou de um for seja quebrado. Nesse exemplo, a gente tem um while true, ou seja, é um laço infinito. Então, a princípio, ele será executado infinitas vezes. E nele, o n é atribuído de um valor aleatório de 1 até 10, e ao final o n é impresso. Porém, se o n receber o valor de 5, o laço será quebrado. Então, esse loop será interrompido. Quando a gente executa, a gente pode observar o que sucedeu. Ele recebeu o valor de 1, 3, 10, 2, 9, 6, 10 e 1. E o último não foi impresso. Isso se deve porque o valor atribuído foi justamente o que deu a entrada no break. Se um exemplo for utilizado uma sequência de laços dentro do outro, chamada de aninhamento, como nesse caso, a gente tem um laço externo, um primeiro while. Dentro desse laço a gente tem outro laço e dentro desse laço mais interno a gente tem um break. Se o break for usado nesse caso, o break irá se aplicar somente para o while mais interno. Por fim, o comando continue, diferente do break, que quebra laços, ele permite o pulo para a próxima iteração do laço, ignorando todos os procedimentos que estiverem depois. Nesse exemplo, a variável i é iterada de 1 até 10. Só que quando o i
for igual a 3, esse valor não é exibido na tela, porque ativa essa condição, então o continue é ativado e passa já para a próxima iteração. Já nesse passo é pulado para a próxima iteração, ou seja, i igual a 4. Então o 3 não será impresso.